em João capítulo 4, o versículo de número 20. João capítulo 4, versículo de número 20. João capítulo 4, versículo de número 20. Se você encontrar, se puder colocar sobre os seus pés, para a gente ler, por gentileza. Está no telão também, você pode ler aqui no telão. João 4, 20 até o 24. Vamos ler na tela? Diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora vem, e agora é, porque os 24, Deus é Espírito. Você crê nessa palavra? Tem um adorador aqui essa noite. Você sabe cantar essa canção? Vamos lá? Que tua glória desça, teu Espírito venha sobre nós, tua presença está nesse lugar. Toca-me, que tua glória hoje desça, teu Espírito venha sobre mim, tua presença está nesse lugar. Toca-me, Deus. Canta essa parte, toca-me, Deus. Toca-me, Deus. Toca-me, Deus. Toca-me, Deus. Deixa eu escutar um glória a Deus aqui essa noite. Deixa eu escutar se tem algum adorador aqui essa noite. Pode dizer um glória a Deus. Pode se assentar. O texto que nós acabamos de ler, Jesus havia encontrado a mulher samaritana. E quando Jesus encontra a mulher samaritana, aquela mulher, ela começa a questionar Jesus sobre onde era o local de adoração. Ela está questionando Jesus, dizendo: Senhor, eu quero saber onde é. Pode acender só as de trás, igual estava fazendo, favor. E me dá um pouquinho mais de retorno, assim, não altura, mas peso, para vir, por gentileza. Aquela mulher está questionando Jesus: onde é o local? Onde é o local onde se deve adorar? Ela está querendo saber: Jesus, é aqui o local da adoração ou é em Jerusalém? Ela queria saber onde é o local exato que ela poderia ter esse tempo de adoração ao Senhor. Ela quer saber quem é que está certo, se é os judeus ou se são os samaritanos. Ela está questionando a ele e ela está dizendo: Jesus,
onde que se deve adorar? Isso, deixa igual está aqui, por favor. Onde que se adora? É aqui ou em Samaria? É aqui em Samaria ou em Jerusalém? Onde é? Porque os samaritanos diziam que o lugar de adoração era em Samaria. Os judeus, de outra forma, diziam que o lugar de adoração é em Jerusalém. Então ela está diante de Jesus, e a grande dúvida dela é: onde se adora? Onde é que nós vamos adorar? Jesus, porém, ele vai ensinar algo tão interessante para aquela mulher. Jesus vai dizer a ela que não é sobre o lugar, a questão não é onde, a questão não é sobre onde se adora, mas a questão é quem é o adorador. Então olha para quem está perto de você e diga assim: meu irmão, não é onde, diga é quem. Diga com força, diga para ele: não é onde, é quem. Então o que Jesus vai ensinar para aquela mulher não é o local, mas é quem, é o adorador. Aquela mulher vem com assunto para Jesus e ela quer saber do local, mas Jesus ele vem com assunto dizendo para ela: não é o local, é quem é sobre o adorador. Olha essa pessoa que está perto de você, diga: esta noite o assunto não é sobre o local, diga: o assunto é sobre você. Jesus está dizendo para aquela mulher: para que o Pai seja adorado, não é preciso um lugar específico, mas é preciso um adorador. Tem que ter o que, gente? Adorador. Por isso que Jesus disse para aquela mulher: o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade, porque ele não precisa estar em um lugar específico. O adorador ele não precisa assim: quando eu chegar em tal lugar eu vou adorar, eu só adoro se eu estiver no lugar tal. Não, o adorador ele adora o tempo todo, porque a sua adoração ela é em espírito e também é em verdade. Um adorador, meus irmãos, ele está conectado com o Espírito Santo em todo o tempo. Um adorador, ele não depende do local, mas o adorador, ele não depende da circunstância. O adorador, ele não depende que tudo esteja bem ou que esteja mal. Ele é adorador quando tudo vai bem, mas ele também é adorador quando as coisas não estão tão bem assim. Por quê? Porque ele é um adorador. Jesus disse: esse tipo de gente que adora indiferente da circunstância, esse tipo de gente que adora indiferente do local, não é só na igreja, mas se é em casa, é no trabalho, é também na igreja. Esse tipo de pessoa, Jesus está dizendo para aquela mulher, é esse tipo de gente que o Pai está procurando. E nessa madrugada, quando eu estava aqui orando, o Espírito de Deus foi trazendo essa palavra ao meu coração, e ele disse para mim: Luciano, é esse tipo de gente que eu quero para eu fazer deles inabaláveis para o segundo semestre. O Espírito Santo vai dizendo para mim: Luciano, diz para a minha igreja que eles serão inabaláveis no próximo semestre, se eles entenderem uma coisa: eles precisam ser adoradores. Indiferente do local e também indiferente da circunstância. E a expectativa do meu coração é que Deus hoje encontre você, encontre eu, encontre cada um de nós como adoradores. Cadê os adoradores dessa igreja? Diz o glória a Deus. A palavra adoração, ela tem uma origem. E dentro da palavra adoração, quando a gente vai olhar para o original na Bíblia, a palavra adoração, ela é extraída também da palavra bênção. Uma está muito conectada com a outra. E a bênção é o que a gente sempre está falando sobre ela. Sempre buscando a bênção, queremos a bênção. Mas dentro da palavra bênção está a palavra adoração. Bênção, meus irmãos, não é ter as coisas materiais. Senão a gente poderia olhar para um ímpio que é rico e poderia dizer: aquele homem é abençoado. Então bênçãos não são as coisas materiais, não é ter tudo nessa vida. Sabe o que é bênção?
vou te contar hoje. Sabe o que é bênção de verdade? Sabe qual é a maior bênção que nós temos? Bênção é o privilégio da gente poder dobrar o joelho, levantar a mão e adorar a Deus. Isso é bênção demais para nós. Você é muito abençoado porque você é livre para adorar. Você é muito abençoado porque você pode levantar a tua mão e dar glória a Deus. Porque você pode levantar as tuas mãos para os céus e adorar a Jesus. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. E por que isso é bênção, pastor? Porque antes, quando a gente estava no pecado, quando eu e você estávamos presos no pecado, nós não conseguíamos adorar a Deus. Uma pessoa que está presa no pecado, presa no mundo, ela não consegue adorar, ela não consegue ter a liberdade que você tem para ser cheio do Espírito Santo, ela não consegue ter a liberdade que você tem de levantar as mãos. Não é só alguém dizer assim, obrigado Deus. Não é só quando a gente está lá fora no mundo e diz assim, Deus abençoe. Não estou falando dessas palavras que às vezes as pessoas falam até sem pensar. Sai sem perceber, porque acostumou, porque ouviu uma vida inteira. Não, eu estou falando de viver uma vida realmente de adoração, de poder entrar nos santos dos santos e adorar a Deus de todo o seu coração. Então a maior bênção que nós recebemos na vida, porque a gente foi livre do pecado, porque no pecado nós não podíamos adorar, mas por causa da cruz de Jesus, a gente foi transportado do império das trevas para o reino da luz do Filho do amor de Deus. Ou seja, a maior bênção é que eu fui arrancado das trevas para ser um adorador. Quando o povo hebreu estava escravo no Egito, eles estavam presos no Egito, presos naquela terra. E quando Deus levanta Moisés, Moisés vai até Faraó. E qual foi o recado que Moisés deu para Faraó? Deus disse para ele, Moisés, se apresenta para Faraó e diz uma coisa para ele. Quando Moisés se apresentou diante de Faraó, Moisés disse para Faraó a seguinte palavra: Faraó, eu tenho uma ordem de Deus para você em relação a esse povo. E qual era a ordem? Moisés diz: deixa o meu povo ir ao deserto para adorar. Cutuca seu irmão, fala para ele: meu irmão, você foi livre para adorar. Quando Moisés está lá, ele está dizendo para Faraó: libere esse povo. Libere esse povo da escravidão. Para quê? Para eles irem para o deserto. E o que eles iriam fazer no deserto? Adorar a Deus. Então a palavra bênção, a bênção de Deus para nós está ligada à nossa libertação da escravidão do pecado, à nossa libertação do mundo, para sermos adoradores. Deixa eu ver um adorador na galeria. Deixa eu escutar um adorador na galeria. Deixa eu escutar um adorador aí na galeria. Deixa eu escutar um adorador aqui embaixo. Deixa eu escutar uma igreja que por muito tempo teve a boca fechada, calada, não podia adorar, não podia dar glória a Deus por causa do pecado, por causa da acusação do pecado. Abria a boca, só falava besteira, abria a boca, falava palavrão, abria a boca, amaldiçoava. Mas hoje tem uma boca santa que foi tocada pela brasa do altar, e Ele transformou em você de um pecador, de um oprimido, em um adorador. Deixa eu ouvir você, adorador, diga glória a Deus. Quantos livres estão aqui essa noite? Diga: nada me segura. Diga: nada me prende. Diga: eu sou adorador. Diga: nada vai me segurar esse semestre. Diga mais alto: nada vai me segurar esse semestre. Diga: nesse semestre eu vou adorar. Nós vivíamos uma vida de incredulidade.
O incrédulo não consegue adorar. Eu e você não. Às vezes a gente está adorando, tem lágrimas escorrendo no rosto, tem uma luta, tem uma dificuldade. Às vezes tem uma situação tão difícil para resolver em casa, na família, mas a gente continua. Sim ou não, meus irmãos? Então nós somos livres para adorar. A palavra bênção no grego, a palavra bênção no grego é makairos. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Makairos, é a palavra bênção. E o que significa makairos no grego? A felicidade máxima. É o máximo da felicidade. Que é uma palavra que vai originar a palavra bênção no grego. Essa palavra makairos, que quer dizer felicidade máxima. Qual é a felicidade máxima? Comprar um carro zero. Qual é a felicidade máxima? Comprar um celular. Não? Qual é a felicidade máxima? Passar no concurso. Qual é a felicidade máxima? Ter um aumento de salário. Não, por quê? Porque essas coisas passam. Essas coisas envelhecem. A gente quer um celular hoje, amanhã a gente quer outro. Sim ou não, irmãos? A gente quer um telefone hoje, amanhã ele cai, quebra, você tem que comprar outro. Essas coisas passam. Então a palavra makairos, usada também para bênção, que quer dizer felicidade máxima. Mas qual é a bênção que traz a felicidade máxima na vida de uma pessoa? Não são as coisas dessa terra. A felicidade máxima é eu poder levantar as mãos. Às vezes não tem um real no bolso. Às vezes não sabe nem o que vai fazer amanhã, segunda-feira, mas está levantando as mãos. Porque a maior felicidade da minha vida não é comprar uma coisa. A maior felicidade da minha vida não é trocar um bem material. Mas a maior felicidade da minha vida é saber que quando eu levanto as minhas mãos, quando eu abro a minha boca, o céu para ouvir o que eu vou falar. O céu para escutar a minha adoração. Isso é a felicidade máxima, é ser um adorador. Agora, adorar a Jesus sem acusação, isso é a melhor felicidade. Porque se o inimigo tenta te acusar, você diz para ele: olha, os meus pecados já foram perdoados através do sangue de Jesus. Então eu posso levantar a mão e dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te louvo. Jesus, tu és tudo na minha vida. Tu és o Senhor da minha casa. O Senhor é o Senhor do meu coração. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero morar contigo para sempre. Jesus, eu te adoro. Alguém consegue dizer uma palavra pelo menos para Jesus aqui essa noite? Não há mais acusação. Isso é a felicidade máxima. Outra palavra para bênção. A palavra para bênção no inglês é blessing. E a palavra em inglês para bênção, blessing, ela tem uma origem. A origem da palavra blessing para bênção é a palavra blood. Blood quer dizer sangue. Pega. A raiz da palavra blessing, bênção, ela é extraída da palavra blood, sangue. E o que isso quer dizer para nós? O pecador, para ser abençoado, precisa apresentar sangue. A minha bênção ela é extraída por causa que houve derramamento de sangue. No Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus nos santos dos santos, para ser abençoado, para adorar. Mas ele não podia chegar lá de mãos vazias. Ele tinha que levar o quê? Sangue pela remissão do pecado dele, a bênção. Mas nós precisamos compreender que essa palavra, a bênção só vem na minha vida, só vem na tua vida por causa do sangue bendito de Jesus.
E qual é a maior bênção? É que por causa do sangue de Jesus, eu fui perdoado. Por causa do sangue de Jesus, você foi perdoado. Por causa do sangue de Jesus, meus pecados foram apagados. Por causa do sangue de Jesus, eu tenho sobre a terra, ela produz frutos, é como uma semente. Lembra da parábola do semeador? Da semente que cai na terra e depois ela cresce, ela frutifica. É uma parábola. O que Jesus quer ensinar? Que a palavra de Deus, quando ela cai no nosso coração, ela produz um fruto. E o fruto que a palavra produz no nosso coração se chama adoração. Porque quando eu entendo a palavra, que eu sou limpo, que eu sou liberto, que eu fui perdoado, que eu tenho acesso ao Pai, quando eu entendo isso através da palavra, eu tenho liberdade para levantar a mão. Você está acordado ainda aí, meus irmãos? Quando eu entendo a palavra, que ela me limpa, que ela me alcança, eu tenho liberdade para fazer o quê? Levantar as mãos. Apesar dos erros do passado, apesar do pecado do passado, eu posso levantar as mãos sem culpas, mãos santas diante de Deus, e adorar a Jesus. Levanta a tua mão essa noite, levanta a tua mão por um minuto. Isso, por um minuto, levanta a mão. Um minuto, levanta a tua mão. Diga uma palavra de adoração a Jesus essa noite. Diga para Ele: Jesus, obrigado, porque a tua palavra me liberta, a tua palavra me ensina que eu posso te adorar. Levanta a tua mão e diga: Jesus, obrigado, porque os pecados não me condenam mais. Não tem pecado que me impede de te adorar, porque por causa do sangue eu sou livre. Por causa do sangue eu posso te adorar. Você consegue dizer um glória a Deus bem forte essa noite? O que é isso, igreja? Benção. Isso é o quê? A gente é abençoado demais, Túlio. Sim ou não, meu irmão? Quando olham para você para dizer assim: nossa, aquela pessoa é abençoada, não é por causa do carro que você tem, a roupa que você usa, o lugar que você mora. Mas os céus e o inferno olham para você para dizer: essa pessoa é abençoada. Por quê? Porque ele pode, Satanás não pode adorar. Está condenado. Os anjos que caíram nunca mais podem adorar. Estão condenados. As pessoas que estão no pecado não conseguem adorar porque ainda estão presas. Mas você não. Você pode dar glória a Deus, Giovana, a hora que quiser. Você pode levantar a mão e adorar a Jesus a hora que quiser. Sabe por quê? Porque nós somos abençoados. Nós podemos adorar. Não adianta buscar a bênção trabalhando. A Bíblia diz: é inútil trabalhar de sol a sol, levantar de dia, repousar à tarde, porque você vai acabar colocando tudo num saquetel furado. Então a gente não precisa procurar a bênção trabalhando, suando, lutando, sacrificando. Eu quero te contar uma coisa: a bênção é alcançada através de uma vida de adoração. Se a sua casa tem um ambiente de adoração, sua casa é abençoada. Vou falar de novo para você pegar. Se a tua casa tem um ambiente de adoração, a tua casa é abençoada. Vou falar até você entender. Porque, pastor, mas como é que vai ter um ambiente de adoração na minha casa? Simples, não é o lugar, mas é quem. Se tiver um adorador naquela casa, se tiver um adorador, então qual é a chave que nós vamos virar para esse semestre? Qual é a chave que a gente vai virar, irmãos? Nós vamos romper com a reclamação. E ele reclama. E ele reclama. Nós vamos romper com a reclamação. Nós não vamos reclamar nesse semestre. Amém ou não amém? Olha essa pessoa que está falando, meu irmão, chega. Chega de reclamar. Fala para ele: ninguém aguenta mais. Fala para ele: chega. Grita com ele: chega. Quem reclama não adora, mas quem adora não reclama.
Será que a gente pode criar um ambiente de adoração nesta igreja? Será que pode criar um ambiente de adoração na tua casa? Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui esta noite. A gente tem que ir na contramão da reclamação. E a contramão da reclamação é o que, gente? Adorar. Porque adorar é bênção. Sim ou não, igreja? Jesus disse para a mulher samaritana: o Pai está procurando os verdadeiros reclamadores, que reclamam com sinceridade. O sangue de Jesus na minha vida, então eu sou abençoado, eu sou salvo e eu sou um... Quem reclama, o reclamador, ele atrai doença. O reclamador, ele atrai atraso de vida. O reclamador, ele afasta pessoas. O reclamador, tudo para ele é pior. O reclamador, meu irmão, não consegue avançar. Deixa eu explicar, você entende isso essa noite para dizer glória a Deus comigo aqui? Então, se a gente vai romper o segundo semestre, nós vamos deixar a reclamação de lado e vamos ser um adorador. Porque o adorador, ele carrega consigo algo. A maior bênção é ser adorador. E o adorador, ele carrega algo. O adorador carrega a presença de Deus. Pergunta essa pessoa assim: meu irmão, se o adorador carrega a presença de Deus, pergunta para ele: quem será que anda junto com o reclamador? Pergunta para ele: se a presença de Deus está na casa do adorador, pergunta para ele: quem está na casa de quem reclama? O adorador carrega a presença de Deus. E o que há de mais precioso na vida de um adorador é a presença de Deus. O que há de mais precioso, meus irmãos, na nossa vida não é as coisas que a gente comprou, não são as coisas que nós juntamos nessa terra. O que há de mais precioso na nossa vida é que nós temos a presença de Deus. Moisés, vou terminar. Moisés entendeu isso. Ele disse para Faraó: deixa esse povo sair da escravidão e ir para o deserto para fazer o quê? Entendeu que a maior bênção não é apenas ser livre de Faraó. Moisés entendeu que a maior bênção é do Egito. Moisés entendeu que a maior bênção não é só andar no meio do povo que adora. Moisés entendeu que tem que ter um diferencial nisso. Moisés entendeu essa situação, que a maior bênção não é estar com quem adora, mas é ser um adorador. E como adorador, qual é o foco de Moisés e qual é o foco de um adorador? Ter a presença de Deus. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou te dar descanso, eu vou te dar vitória, eu vou enviar um anjo, você vai vencer, vou livrar você do mal, mas a minha presença não vai contigo. A gente vai fechar essa cruzada, irmãos. E se Deus disser isso para você: eu vou te dar tudo nesse segundo semestre, tudo que você escreveu, todos os seus sonhos, seus projetos, mas a minha presença não vai. Deus disse: Moisés, eu vou dar tudo, vou livrar tudo, mas a minha presença não vai. Quando Deus disse isso para Moisés, Moisés é adorador. Moisés sabe o que é viver no Egito lá como escravo, e ele sabe agora o que é viver como adorador, porque o adorador, ele tem a presença de Deus. Então Moisés vira para Deus e diz assim: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença
não for comigo. Como é que a gente vai fechar essa noite? Como é que a gente vai fechar esses 6 dias? Cancelando a murmuração, entendendo que a maior bênção é a gente ser o quê? Adoradores. Mas é dizendo: Deus, os meus pedidos estão ali, os meus projetos estão diante do Senhor para esse segundo semestre. Eu tomei posse de todas as palavras proféticas sobre a minha vida. O pessoal do louvor pode até vir. Eu tomei posse de tudo que foi liberado. Toda a palavra profética que foi dita, eu tomei posse. Mas a gente pode terminar orando dizendo: mas o que eu mais quero nesse segundo semestre é a tua presença. O que mais quero para esse segundo semestre é a tua presença na minha vida, tua presença na minha casa, porque essa é a maior vitória, igreja. Esta é a maior bênção para a vida de alguém, ter a presença de Deus. Então é chegar ao ponto de você falar: Deus, não precisa do Senhor me dar nada daquilo, não precisa do Senhor me dar nada do que eu pedi, eu quero a tua presença. Com a presença de Deus, ter as coisas dessa terra é bom. Com a presença de Deus, não ter nada também é bom também, porque é a presença dele que nos sustenta. Claro que eu sei que ele pode te dar, e eu não vim cancelar nenhuma palavra profética. Eu orei essa noite para que todas as palavras que foram ditas para nós se cumpram. Quem crê para dizer glória a Deus? Mas essa madrugada o Espírito de Deus me disse: eu vou cumprir. Mas a maior promessa que eu quero cumprir na vida deles é a promessa que Jesus fez: eis que estarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Então é noite da gente dizer: Espírito de Deus, eu quero tua presença na minha vida esse semestre. É noite da gente dizer: Deus, eu quero o Senhor comigo nesse semestre. Não deixa eu dar um passo sem a tua presença, não deixa eu fazer nada sem a tua presença, não deixa eu sair um dia de casa sem a tua presença, não deixa eu abrir minha boca para reclamar. Eu quero abrir a boca para adorar. O dia que der tudo certo eu vou adorar, o dia que as coisas não derem certo eu vou adorar também, o dia que o sol estiver raiando eu vou adorar. Quando eu acordar, quando eu deitar, quando eu sair, quando eu voltar, que a tua presença me cerque, que a tua presença esteja comigo, que a tua presença possa sustentar a Igreja Batista Vida. Apesar de ser a igreja, mas havia uma presença tão maligna querendo me intimidar. Mas quando eu comecei a adorar, maior é o que está em mim, maior é o que está em você. Chega talvez na tua casa, está um ambiente diferente de opressão, de briga. Maior é o que está em você. O adorador chegou, e onde o adorador chega, chega com ele a presença. Quem carregava a arca da aliança trazia a presença de Deus. Quem é que carregava a arca? Os levitas. E os levitas eram quem? Era quem, gente? Ninguém podia tocar na arca. A arca estava na casa de Obed-edom. Foram tirar um moço chamado Uzá, não é isso? Uzá fez o quê? Tocou na arca. O que aconteceu com ele? O que aconteceu? Morreu. Fala a pessoa que está ao seu lado: só toca na presença de Deus quem é adorador. Então tiveram que chamar os levitas, os adoradores. E quando os adoradores vêm, a presença de Deus vem, a glória de Deus vem, enche o lugar.
A glória de Deus vem, enche a nossa vida. Eu estou aqui hoje convicto de uma certeza: há uma presença hoje disponível da glória de Deus para encher este lugar. Há uma presença da glória de Deus disponível para encher o teu coração, para você voltar para casa, para esse semestre cheio de fé, sim, convicto na palavra, sim, de cabeça erguida, sim, mas acima de tudo cheio da presença de Deus, porque você é um